Pessoal, na aula de ciências de hoje, a gente vai estar falando sobre o solo e o cultivo dos alimentos. É na apostila, vai da página 196 até a página 203, tá bom? O solo e o cultivo dos alimentos. O que é o solo? O solo é o lugar onde nascem e crescem as plantas. É o lugar também onde vários animais vivem e as pessoas também, vivem sobre o solo. Olha aqui, o solo é o lugar onde são construídas casas, estradas, edifícios e outros abrigos. Então, o solo é essa parte aqui que fica mais superficialmente, fica na crosta terrestre. E o solo tem várias camadas, tá? Então, se a gente cortasse o solo, a gente ia ver que tem várias camadas de solo, Se chamado solo. Então, olha aqui em cima, Aqui em cima é onde as plantas nascem. Esse pedacinho aqui é a parte do solo que é fértil. Por que fértil? Porque aqui as plantas vão conseguir alimentos para elas, Tanto as plantas quanto as criaturas vivas, as minhocas, Tem muito bichinho que vive dentro do solo. Então, é aqui que eles vivem, nessa parte mais superficial da terra. Então, aqui as plantas também conseguem retirar a água, Através da sua raiz. Então, essa primeira camada é a camada onde vivem as plantas e as criaturas mais vivas. Depois, mais para baixo, é considerado subsolo. O subsolo já possui menos nutrientes para as plantas, não tem tanto nutriente assim. E quanto mais a gente desce, menos nutrientes tem o solo, porque vai virando rocha. Nem aqui, olha, já é rocha mesmo. Então, aqui não tem nutriente nenhum, é pedra, Ninguém consegue plantar nada numa pedra, não é verdade? Nem a água consegue penetrar uma pedra. E os alimentos, para serem cultivados, gente, eles precisam de um solo fértil, E o solo fértil, como eu falei, é aquele solo que possui água e outras substâncias necessárias para o desenvolvimento das plantas. E ele também precisa ser arejado. Arejado é que tem ar, Ar. Olha aqui, ó, primeiro pedacinho é ar. Arejados, que tem uma boa circulação de ar dentro do solo também. Então, as minhocas, quando elas fazem os túneizinhos dela, Elas estão deixando o ar entrar dentro do solo. A formiga também faz com que o solo fique arejado, tá bom? Então, as plantas, tendo um solo fértil, ela vai conseguir fazer o quê? Fixar suas raízes lá no solo, E retirar a água e todas as substâncias necessárias para o seu desenvolvimento, tá bom? E por que é importante? As plantas são os nossos alimentos, É o nosso alimento de outros animais. Então, é importante que o solo seja fértil, para produzir boas plantas, Bons alimentos para a gente usufruir, Olha aqui. Então, aqui nós temos alguns cultivos, no solo. É no solo que nasce a bananeira, E aqui nós temos um cacho lindo de banana, É no solo também que se planta feijão. E aqui nós temos um feijão em vagens, O milho também é plantado no solo. Olha aqui o arroz, uma plantação de arroz, Olha que lindo os cachos de arroz. E o tomate também. Ou seja, os nossos alimentos,
né, os vegetais, quase todos saem do solo, né? Precisa de um solo bom para produzir. E aí, para a gente saber um pouquinho mais, aqui na página 199 está falando que dia 15 de abril é o dia da conservação do solo. Mas para a gente saber como que a gente tem que conservar o solo, a gente tem que saber um pouquinho do solo, né? A tia fez um desenho aqui, olha, mais ou menos, tá bom? Se a gente cortasse a terra no meio, então, olha, como se fosse uma laranja, né? A terra, que é uma esfera, né? Cortada no meio. Aqui nós temos um núcleo, que é ferro, né? Que é ferro, assim. Aqui, ó, essa parte aqui é o magma. Ou seja, é pedra derretida, chama lava. Sabe aquele negócio que sai do vulcão, pegando fogo, vermelho? Então, aquilo lá é pedra derretida. Essa pedra aqui derretida, ela está derretida porque ela está numa caloria muito quente, é muito quente. E a panela de pressão, vocês já viram que a panela de pressão fica girando, quando ela começa a esquentar lá dentro, fica girando aquele pininho? Então, a terra também funciona do mesmo jeito. Como aqui é muito quente, ela acaba girando inteira, né? A terra gira inteira em volta dela mesma, que até forma o dia, a noite, né? Por conta desse movimento da terra. Só que essa lava, ela tá aqui dentro pronta para sair, ela quer sair. Como tá muito quente, ela quer procurar um lugarzinho para sair. Ela vai quebrando, olha, vai fazendo rachaduras aqui na pedra, na terra, né? Até ela conseguir encontrar uma saída. Quando ela encontra uma saída, ela expele, né? E aí, isso aqui é pedra que está subindo derretida de tanto calor. Só que quando ela chega aqui em cima, o que vai acontecer com ela? Ela vai esfriar, né? Porque aqui do lado de fora é mais frio do que lá dentro. Então, aqui essa pedra vai esfriar. Quando ela esfriar, ela vai endurecer e vai virar uma pedra de novo. Aí a tia já fez outro desenho aqui embaixo, olha. Então, quando ela sai de lá e ela esfria, ela vai ser uma coisa só, uma pedra só. Depois, chove, tem vento, tem sol. Essa água vai entrando, vai penetrando aqui para dentro do solo, né? E vai quebrando cada vez mais essa rocha. Aqui no começo, ela quebra bem mais, depois ela vai quebrando, conforme os anos vão passando, essa camada de solo já mais macio, aqui mais quebradinho, mais fininho, vai ficando maior e melhor, né, mais fértil, porque aí vai começando o quê? Aparecer plantas, aí com as plantas começa a aparecer os animais. Esses animais morrem, aí vira adubo para a planta, essa planta também morre, né? Cai folha podre, tudo isso vai deixando o solo mais fértil. Tanto os restos das plantas quanto os restos dos animais vão se misturando com a água da chuva e deixando o solo cada vez mais fértil, melhor para ser usado para plantação. Então, vamos ver o que está falando aqui. Então, olha lá. O vento, o sol e a chuva desgastam as rochas, né? E elas vão se transformar em material mais macio. E misturado com os restos dos vegetais, dos animais mortos, vão formar o solo. Então, gente, olhando aqui de novo, esse lugar aqui, olha, saiu magma daqui, aqui esfriou e aqui formou-se um solo.
um tipo de solo diferente desse daqui de baixo. Por quê? Porque aqui tinha um clima diferente do clima daqui. Porque aqui tinham plantas diferentes das plantas que tinham aqui. Porque aqui tinham animais que eram diferentes daqui. Então, a formação do solo não é igual em todo lugar. Às vezes, aqui esse solo fica mais vermelho, em outro lugar o solo fica mais branco, né? Mais roxo. Então, dependendo do lugar, né, dependendo de como foi a formação do solo em uma região, ela é diferente da formação do solo em outra região. E isso é bom. Por que que é bom? Porque alguns solos, olha, alguns tipos de solo fornecem as substâncias que determinadas plantas precisam para crescer e se desenvolver. Mas pode ser que para outros tipos de planta esse solo não seja adequado. Ou seja, aqui vai aparecer depois, né, com os milhares de anos, um tipo de vegetação que vai preferir esse tipo de solo. Aqui já vai ser outro tipo de vegetação que vai preferir este solo daqui. Então, conforme os tipos de solo, nós vamos ter um tipo de vegetação, ok? E é por isso que aqui no Brasil nós temos variados cultivos, né? A gente encontra vários tipos de plantações aqui no Brasil, como a gente mostrou aqui. Nós temos bananal, nós temos plantação de feijão, de milho, de arroz, de tomate, porque cada um desses daqui tem preferência por um solo. Então, a bananeira gosta de um solo que tenha bastante humus. O arroz gosta de um solo que seja bastante molhado, né? Então, assim, cada um dos alimentos tem uma preferência por um solo. E como o Brasil é muito grande, ele tem vários tipos de solo. Então, a gente tem vários tipos de cultivo aqui no Brasil, né? Por isso, a gente precisa preservar o nosso solo, porque ele é muito importante. Nós precisamos do solo para produzir os nossos alimentos, né? E as novas técnicas, os novos equipamentos, produtos químicos que as grandes indústrias estão fazendo para aumentar a produção dos alimentos, né? Tudo isso vai prejudicando, vai causando danos ao solo. Além disso, ainda tem o desmatamento, as queimadas, o esgoto e a poluição, né, de maneira geral. Tudo isso a gente deve evitar para preservar os solos, os nossos solos, né? Então, devemos evitar desmatamento, devemos evitar queimadas, o esgoto jogado no solo, qualquer tipo de poluição jogada no solo, né? Sem falar nos produtos químicos também que a gente devia evitar, né? Mas que acaba sendo meio improvável, né? As indústrias querem produzir mais e mais e mais alimentos e aí acabam precisando usar produtos químicos. Mas tem que ser usado de uma forma que não prejudique tanto o solo, né? Então, precisa rever isso aqui. Né, os equipamentos enormes que são feitos, né, como que eu falaria, que aram a terra, que fazem tudo, né, com o solo. Então, tudo isso também acaba prejudicando o solo. Coisas que a gente deve evitar, repensar, para que no futuro a gente continue tendo plantinhas, né? Produzindo alimentos para a gente comer. Na página 200, nós temos então algumas perguntinhas para vocês responderem. A primeira é: em sua opinião, quais os motivos que levam as pessoas a modificar o ambiente? Então, por que a pessoa corta uma árvore,
Por que que a pessoa faz um desmatamento, né? Por que que faz uma queimada? O que que ela está querendo? Eu acredito que as pessoas fazem isso para aproveitar o solo depois, né? Então, para fazer algum aproveitamento para melhorar a condição de vida dela. Então, às vezes ela quer fazer uma plantação de arroz. Então, ela vai lá e corta, né, as árvores que tem ali e cultiva aquele solo. Então, precisa daquele solo. Ou então, tem um rio muito lindo, a pessoa quer fazer um parque aquático. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai tirar as plantas nativas e vai construir algumas piscinas, algumas coisas, tudo para o melhor conforto dela mesmo, né? Então, por isso que as pessoas modificam o ambiente para achar melhores condições para elas, né? Na número 2 está falando assim: os seres humanos usam o solo para realizar diversas atividades. De quais formas outros seres vivos, como plantas e animais, utilizam o solo? Como é que a árvore utiliza o solo? Para que a árvore precisa do solo? Para que a formiga precisa do solo? Na pergunta número 3 está falando assim: quais são as principais características de um solo fértil? Para o solo ser fértil, o que ele precisa ser? Ele precisa ser arejado, ele precisa ter água e ele precisa possuir algumas substâncias que são necessárias para o desenvolvimento da planta, né? Na 4, em sua opinião, quais plantas alimentícias são as mais cultivadas no solo brasileiro? Gente, hoje no solo brasileiro, né, aqui no Brasil, o que mais tem? Aqui perto da gente, o que mais a gente vê? A gente vê muita plantação do quê? De cana de açúcar. Mas também aqui no Brasil nós temos muita plantação de laranja, muita plantação de café, né? Então tem bastante coisa, milho, soja, também tem bastante aqui no Brasil. Na número 5, descreva como você poderia ajudar na conservação do solo. Como é que a gente ajuda? A gente ajuda não poluindo o solo. A gente ajuda plantando árvores, não desmatando, né? Não fazendo queimadas. Essas coisas que a gente consegue ajudar a preservar o nosso solo. Na página 201 tem a número 6, que é só um caça-palavras. Então, lá temos vários tipos de vegetais que são cultivados, né, aqui. Então, vocês vão procurar no diagrama, tá bom? Essa tá facinho, né? Bem gostosinho de fazer. Depois, nós temos aqui uma historinha em quadrinhos. Vamos ler a historinha? A historinha que se passa com a Magali e com a Mônica. Mônica, olha lá, a Magali tá com os envelopezinhos na mão de sementes. Oba, sementes selecionadas de melancia. Um bom preparo na terra, um tantinho de adubo, água fresquinha, limpinha para as minhas melancias, uma casinha de palha por causa do sol quente, e a Mônica só vendo, né? Arrancar as ervas daninhas do meio delas. E ó, a Mônica aqui toda admirada. E aí a Mônica fala assim: vendo você tratar as melancias assim, até parece que elas são suas filhas. O que você falou? Ó, quem é que come filhas, né? Aí a Mônica saiu, nada, não falou nada, né? Não quis dizer nada. Como é que é? Ela nem trata como filhas, né? Não é que ela estava tratando, ela estava querendo o quê? Comer melancias, né? Então ela fez tudo direitinho, né? Ela fez o cultivo do solo, né? Ela preparou o solo, jogou um pouquinho de adubo, jogou água,
protegeu do sol, né? Arrancou os matinhos que estavam nascendo em volta. Tudo para quê? Para a melancia crescer bonita, né? E ela poder comer, né? Chupar a melancia. Esperta essa Magali, né? E por fim, na página 203, então tem umas perguntinhas falando sobre a história em quadrinhos. Vamos lá? A pergunta letra A. Que cuidados Magali tomou para cultivar sua plantação de melancia? Então, o que a Magali fez? Ela cuidou da terra, ela jogou adubo, ela aguou, né? Protegeu do sol, tudo isso ela fez para cultivar a sua plantação de melancias, né? Na letra B está perguntando: que benefícios a Magali teve por cuidar tão bem da plantação? O que ela ganhou com isso, cuidando? Ela ganhou que ela colheu as melancias, né? E depois chupou as melancias, né? Ela comeu as melancias. Quer benefício melhor que esse? Não tem, né? Letra C. Você já plantou algum vegetal? Qual? Aí é uma resposta pessoal, né? Se você já plantou, se você já colheu, se você já comeu algum vegetal que você mesmo plantou. Então, você fala aí na letra C. Na letra D está perguntando, se você já plantou, quais os cuidados que você teve com esse vegetal para ele crescer, para ele dar, né, o fruto ou o legume que você fez. E na número 2 está falando, se você fizesse um corte partindo da superfície do solo até o leito rochoso, você observaria diferentes camadas. Descreva algumas características dela. Aqui tá falando daquela parte que a tia explicou no desenho, né? Então, quando a gente corta um solo, né? O que a gente vai achar? A gente vai achar o solo, a parte de solo fértil. A gente vai achar o subsolo, que é uma parte que não tem muitos nutrientes. E depois a gente vai achar a parte rochosa, né? Onde só tem rocha, que não tem nutriente nenhum, ok? E por fim, pessoal, a gente vai ver que nesse capítulo a gente estudou que o solo também é chamado do quê? De terra e de chão. Então, solo é a mesma coisa que terra e chão, né? E que o solo tem importância fundamental no cultivo das plantas, que servem de alimentos para os seres humanos e para os outros animais. Então, é no solo que se cultivam as plantas, né? Que são tão importantes para a nossa sobrevivência. E é isso, pessoal. Agora é só vocês responderem, tá bom? Beijos e bons estudos!